Não vou fazer nenhuma apresentação de audiovisual, né? Mas eu gostaria de cumprimentá-los, dizer que é um prazer estar aqui podendo falar um pouco de esporte. Eu estava sentado ouvindo atentamente as palavras do Nassif e concordo totalmente com esse novo momento, né? Esse momento que já não é tão novo, tem aí uma década pelo menos, em que o sucesso de tudo está relacionado com uma boa gestão. A Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude é uma secretaria antiga, ela tem em torno de 60 anos, e ela é responsável pelas políticas públicas junto ao Estado. Nós procuramos, claro, estar sempre muito alinhados com as políticas públicas do governo federal, e aí existe um sistema de educação física, um sistema de esportes no país, que foi amplamente discutido há 2 anos atrás. Nós tivemos, pelo Estado de São Paulo, 1.200 delegados participando e representando os diversos segmentos e cidades do nosso Estado. Assim como a Prefeitura da cidade de São Paulo também possui um trabalho excelente e que é compartilhado e dividido conosco pelo Estado. Então, realmente, nós centramos muito as nossas atividades nos 644 outros municípios, claro que sem deixar a capital, já que somos parceiros em praticamente todos os grandes eventos que acontecem na nossa cidade. Quando a gente fala em política pública para o esporte, nós temos que pensar que desde o momento que a criança nasce, o seu crescimento, as diversas fases da pessoa, e chegando até o idoso. E hoje, por exemplo, nós temos um programa São Paulo Amigo do Idoso, que objetiva transmitir e dar condições para pessoas que têm um menor poder econômico de participar de atividades físicas, esportivas e de lazer nos clubes e nas academias. Para vocês terem uma ideia de números, hoje nós temos 11,3% de idosos no nosso estado. Então, dos 42 milhões de habitantes, nós temos 4 milhões e 600 mil pessoas que têm acima de 60 anos. Isso também sinaliza para o governo um público que tem que ter uma ação ou uma política pública bastante focada, porque há uma tendência daqui a 20 anos, e esses números são irreversíveis, de que pela primeira vez a população idosa supera o número de crianças. Então, aquele slogan de que somos um país de jovens, hoje em dia nós estamos indo para uma situação semelhante aos europeus, em que há uma predominância do adulto e do idoso em relação aos jovens. Então, o Estado, de uma forma geral, ele tem que se preocupar com políticas públicas e ações esportivas para todas essas faixas etárias. Nós sabemos também que no segmento de pessoas com deficiências físicas, hoje em torno também de 11% a 13% do nosso Estado, existe todo um tratamento diferenciado, né? Todo um projeto de inclusão, de acessibilidade, de proporcionar melhores condições para as pessoas com deficiências físicas que há 20 anos atrás praticamente eram escondidas por suas famílias, né? E hoje a gente vê essa participação maravilhosa do desporto paralímpico, como nós vimos recentemente agora em Londres. Então, eu comecei falando de 2 segmentos que estão aí latentes e que tem toda uma atenção, e até intencionalmente não falei em alto rendimento, e que é o que mais aparece na mídia, é o que mais a gente percebe que é dado uma ênfase em todos os veículos de comunicação, né? E na minha forma de ver, não que o desporto de alto rendimento não seja importante e interessante, né? Mas o desporto de alto rendimento
é a consequência de todo um trabalho, de toda uma cultura, de toda uma formação esportiva e cultural dos nossos jovens. E, como política pública, eu acredito até que o alto rendimento, não que ele deva ficar em segundo plano, mas ele não deve ser a nossa prioridade. Os grandes investimentos devem ser feitos para as pessoas que tenham necessidades de serem incluídas, de terem uma qualidade de vida melhor, de terem uma condição de crescimento fisiológico e participativo, né? Eu percebo também que várias ações estão sendo feitas. A minha secretaria, tradicionalmente, ela tem uma cultura voltada, até contrário ao que eu estou falando, para o alto rendimento. Em jogos abertos, jogos regionais, para quem não é da capital, são os grandes eventos que são gerados. Então, quem é do interior, e aqui talvez nós tenhamos algumas pessoas que são do interior, sabem da importância que as cidades, principalmente as cidades de médio e pequeno porte, dão aos jogos regionais, aos jogos abertos, aos jogos do idoso hoje, que é uma força já com 14 etapas, né? Então a gente percebe que tudo isso aí tem um papel cultural, né? Ainda falando em cultura, eu acho que é muito interessante a gente colocar a postura da Secretaria de Educação do Estado, que é parceira em vários eventos nossos, em que ela fez há cerca de 6 anos atrás uma reformulação curricular, e ela procurou dar uma característica no esporte, do esporte mais como um ente cultural. É claro que é uma situação filosófica, tem alguns professores que gostam muito mais da prática em quadra, da participação ativa das crianças, né? Mas a gente percebe que o currículo nos mostra uma profunda transformação de como o professor deve passar para o aluno as questões de como encarar o esporte, né? Quando ele ligar qualquer veículo de comunicação, ele saber distinguir que está acontecendo um jogo de golfe, ou que está acontecendo um jogo de esgrima, né? E ele saber detectar, pelo menos de uma forma sintética, aquilo que ele está visualizando na televisão, na internet, enfim, em qualquer outro veículo de comunicação. Então a educação hoje ela tem essa característica de, na área esportiva, ela até priorizar uma abordagem cultural em cima do esporte. Ela quer preparar o futuro cidadão, o futuro adulto, para que ele tenha uma visão geral do esporte, né? Não como praticante, mas como observador e como um aditivo à sua cultura. Pelo roteiro que foi proposto para esse debate, o primeiro tópico falava sobre as leis de incentivo ao esporte, né? Então, como é que o Estado ele pode estar ajudando ou apoiando ou se responsabilizando pela evolução no esporte, né? Nós vimos, inclusive é um choque, né? Existe um site que tem uma comparação entre os rankings, né, do Brasil como na questão educação, e aí a colocação do Brasil é muito frágil, né? Depois você compara com o desempenho nas diversas Olimpíadas e eventos mundiais, né? E finalmente a questão econômica, né? Então se a gente comparar a 6ª posição do Brasil no mundo na economia, comparar nessa mescla de resultados que esse site sugere a 22ª colocação do Brasil no esporte, e você vai para a educação, a gente vê que a nossa posição é muito fragilizada, está muito fragilizada, né? Isso acho que nos leva a algumas reflexões, né? Se nós temos essa boa condição econômica, nós temos que melhorar, principalmente a nossa questão educacional, né? De melhorar essa posição nesse ranking, e também, em consequência, melhorar a nossa posição no ranking esportivo.
Falando especificamente sobre as leis de incentivo ao esporte, a nossa legislação ela veio posterior à legislação federal. E ela foi criada em 2009 e implantada em 2010, no segundo semestre. Diferente da lei federal, que o foco é imposto de renda, o nosso é ICMS. E no ICMS, a gente percebe que em termos de captação é muito mais fácil você captar recursos, né, das empresas que já recolheram o seu ICMS e isso ser revertido para projetos esportivos. A lei ela procurou, no primeiro momento, abordar 7 áreas de participação, de concentração de atividades. E aí a gente entra desde da questão do que nós chamamos o esporte como meio de inclusão social. Uma outra área de concentração é educacional, em que você realiza projetos sequenciais ou interligados com a questão educacional. A área na ação participativa, que é onde você tem hoje um grande número de eventos, de corridas, pedestres, de eventos pontuais, em que você quer mais a participação do cidadão comum, não o atleta. A área de formação esportiva, que para nós é uma área muito importante, que a gente precisa melhorar a participação pública nessa área de formação esportiva, né? Hoje em dia nós temos uma característica de um sistema muito ligado aos clubes, né, e dependendo de clubes, e na minha opinião nós teríamos que ter assim uma participação muito mais forte na área de formação esportiva. Outras 3 áreas interessantes que a lei contempla também são os projetos ligados ao alto rendimento e que é até tema desse debate, que é a área da gestão. E historicamente, nesses 2 anos e meio, já que a lei é recente, nós percebemos que o grande número de projetos que são inscritos para serem analisados, eles não contemplam a área de gestão. É um número pequeno, um percentual, eu diria, em torno de 3 a 5% dos projetos que são apresentados. Isso mostra que o foco do nosso administrador, do nosso gestor hoje em esporte, ainda é o alto rendimento. E nós teremos que ter assim, uma difusão de projetos em outras áreas. Outra área também que nós reputamos muito importante é a área de infraestrutura. E diferente da lei federal, a lei paulista ela tem uma característica de focar que toda obra de infraestrutura ela deve ser realizada em próprio do Estado. Do Estado, quando eu digo é município, Estado ou federal, né? Para que aquilo que foi construído fique realmente para a população numa etapa seguinte, né? A lei federal ela não tem essa característica, ela permite que os clubes, que entidades não governamentais façam obras, né, em áreas do próprio clube. E a gente sabe que na prática, mesmo que num plano de trabalho seja apresentada a possível utilização ou uma contrapartida para a população, na prática isso é esquecido, é um pano de fundo, me engana que eu gosto, né? E a coisa acaba não acontecendo de fato. Então eu acho que isso aí até na questão da elaboração da lei é algo positivo, né? Então as prefeituras ou até entidades, ontem mesmo nós tivemos uma reunião da Comissão de Análise da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte e foram aprovados alguns projetos de infraestrutura, felizmente, né? Em áreas aqui em São Paulo, em Itu e mais 2, 3 cidades do interior, né? Sinteticamente, as empresas, e isso eu acho que é muito interessante, porque era comum o captador de recursos, ele bater nas empresas com um book, né, sobre o projeto que ele quer executar, e nesse book ele solicitava, e se a empresa tivesse interesse, né, dependendo do volume do que seria financiado,
esse recurso era concedido, mas o comum era, olha, vocês chegaram um pouco tarde, a verba do marketing já está toda disponibilizada, voltem o ano que vem, né? Se alguém aqui é captador de recursos, sabe que essas informações sempre são passadas e frustram, né, aquele projeto que às vezes tem uma concepção e uma fundamentação excepcional, né? Então, hoje em dia, com essa legislação, ela permite que aquilo que já foi arrecadado pela empresa, então quando você chega como captador para conversar com a empresa, o ICMS foi arrecadado há 3 meses atrás, né? Então a empresa ela tem que verificar a qualidade do seu projeto, a qualidade da entidade, a capacidade técnica de gestão daquele projeto, né? Então, essa é uma característica que facilitou bastante a captação de recursos para os projetos esportivos. E nós começamos em 2010, e em um mês que a gente normalmente deixa aberto para que os projetos sejam inscritos, nós tivemos 146 projetos inscritos. Desses, 37 foram aprovados. Dentro dessas 7 áreas de concentração que eu falei: infraestrutura, participação social, inclusão, formação, iniciação esportiva, né? Gestão. Já em 2011, nós tivemos, aí a gente começa a ver como a coisa é difundida, o captador, aí começam a surgir escritórios especializados em formulação de projetos sob encomenda, e aí a gente já teve em um mês 434 projetos, triplicou, e foram aprovados 188, né? Este ano aqui nós abrimos um mês também de captação de projetos e foram inscritos 787. Então a gente vê uma progressão muito grande. Isso nos preocupa porque o volume de recursos também não é tão grande, já que cada empresa pode destinar de 0,1% do seu orçamento a 3% do que ela arrecadou de ICMS para o Estado. E no Estado a gente tem 0,2% do total do ICMS arrecadado como teto. Isso é muito dinheiro, a gente está falando de 0,1, 0,2, mas isso ultrapassa 200 milhões, assim, com facilidade, né? Um processo muito semelhante ao da cultura, que já é um pouco mais antigo, mas que também tem essa característica de destinar recursos do ICMS já arrecadados para projetos culturais. Bom, então, em síntese, a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, ela teve até hoje 1.367 projetos inscritos nesses 2 anos e meio, foram aprovados 247, ontem inclusive mais 22 que serão publicados amanhã no Diário Oficial, né? Que são os primeiros a serem captados nesse final de 2012 e 2013. E nós como Estado investimos 115 milhões nesses 247 projetos, né? Existe um limite de captação, que é 60.900 UFESPs, isso em dinheiro significa 1.200.000 por entidade. A entidade pode apresentar até 3 projetos no ano, né? Com valores que somados cheguem a 1.200.000. Um outro programa também que eu reputo bastante interessante e que tem a ver com um apoio inicial, um apoio de continuidade, é o projeto que nós chamamos de Bolsa Talento Esportivo. Então, esse é um projeto que ele atende os esportistas que têm um potencial para obter resultados ou para mostrar, né, futuramente nas competições internacionais, principalmente Jogos Pan-Americanos e Olimpíadas e Campeonatos Mundiais das modalidades individualizadas, possibilidade. A gente sabe que na faixa dos 17 aos 20, 22 anos, nós perdemos muitos atletas, porque é um momento de definição da vida pessoal desse jovem. Ou ele vai continuar estudando, ou ele vai ter que trabalhar, ou o pai chega e fala: ó, filho, você precisa ajudar em casa, né? É aquilo que o Nassif falou na abordagem inicial. Aquelas pessoas com menos condições, eles vão, primeira característica, abandonar o esporte. Então o Bolsa Talento surgiu com essa característica. Ele já ter
amostras, né, junto à população, de atletas jovens, principalmente, que tenham essa condição de prosperar no esporte. Então, até hoje nós atendemos cerca de 700 atletas. Hoje nós temos 515 bolsistas em 4 categorias: estudantil, a partir dos 14 anos, juniores, a partir dos 17, nacional e internacional. Só que a ênfase do programa é atender principalmente o estudante, é atender o jovem entre 14 e 19 anos. É um programa que, por ano, nós estamos investindo em torno de 6 milhões nesse Bolsa Talento Esportivo. Atrelado ao Bolsa Talento Esportivo, nós temos os Centros de Excelência. Até o nome acho que é um pouco ambicioso, né? Eu prefiro até colocá-los como centros de treinamento de base, centros de formação desportiva. E hoje nós temos 18 desses núcleos espalhados pelo Estado, atendendo no total 1.310 jovens, né? Principalmente nas modalidades de atletismo. Nós temos no mínimo em 8 cidades do Estado, o ciclismo em Americana, o judô em 4 cidades também, e aqui em São Paulo nós temos ainda o basquete, o futebol e o tênis, que estão sediados tanto em São Paulo como em São Caetano, né? Nesse projeto nós chamamos de projeto de excelência esportiva, nós investimos esse ano 15 milhões. Né? Isso aí tem nos mostrado assim, resultados muito bons. Vários dos atletas que estão hoje aí e brilharam nessa Olimpíada vieram desses centros de treinamento, né? São Paulo tem assim, uma tradição em jogos pan-americanos e em Jogos Olímpicos, ela normalmente em torno de 40% a 52% dos atletas medalhistas são oriundos ou treinam em São Paulo, né? Então a gente percebe que, em que pese as nossas dificuldades, o pequeno orçamento, falhas na execução de políticas públicas mais adequadas, mas mesmo assim o nosso Estado ele se mostra assim como um estado de excelente performance, o melhor, é claro, do nosso país. Nassif, eu continuo falando sobre outras etapas? Tá bom. Então, na sequência, eu acho que é importante a gente abordar, talvez, o que eu reputo como a mais importante área de atuação da Secretaria, que é o desporto escolar. Hoje, o nosso modelo, e ele está ainda apesar dos Jogos das Olimpíadas Escolares acontecerem há 50 anos, né? Mas ela vai adquirir para o próximo biênio um formato diferente. Hoje, nós temos a Olimpíada Escolar Estadual, que agrega, né, estudantes da rede pública. E quando a gente fala em São Paulo, tudo é gigantesco quando você compara com o resto do país, né? Tanto que quando a gente fala em outros estados, expõe as nossas políticas públicas, né, os estados ficam abismados, né? Como que a gente consegue, num evento escolar, envolver 350 mil escolares num ano, né? E isso vem já há um bom tempo, né? Como a gente está, um dos temas desse painel é a gestão dos esportes olímpicos, né? A Olimpíada Escolar, ela contemplava 7 modalidades, sendo que uma delas não é olímpica, né? Que é o xadrez, mas ela, desculpe, 2, o futsal também não é olímpico, né? E ela contemplava 5 olímpicas. Então, nós julgamos que ela precisava ser ampliada, né? E com isso, nós formulamos em 2011 um campeonato escolar chamado Campeonato Estadual Escolar de Modalidades Olímpicas, em que nós acrescemos, além dessas 5 tradicionais, aquelas modalidades de quadra, mais o atletismo, né? A gente sabe que o atletismo, independente da escola não ter uma pista de atletismo, mas ele pode ser feito das mais diversas formas, né? A criança naquele método natural de Eberen, que escalar, subir, trepar,
correr, né? Em que ele não precisa de nenhum implemento esportivo para que ele possa realizar um grande rol de atividades, de ações físicas, né? Então, o atletismo sempre esteve presente, até porque é considerado o esporte mais nobre entre todos os que existem. Mas esse campeonato escolar de modalidades olímpicas nós inserimos mais 9 modalidades, e aí sim todas olímpicas, todas com características de você propiciar a participação, aumentar esse número de pessoas que conheçam essas modalidades. E aí entrou o badminton, entrou o ciclismo, entrou a ginástica rítmica, a luta olímpica, o judô, a natação, mesmo que a escola, uma boa parte das escolas não tenham piscina, mas entrou a natação, porque muitos estudantes praticam em academias, em clubes, em centros esportivos públicos, né? O taekwondo e o vôlei de praia. E os resultados têm sido assim, muito expressivos. Esse final de semana, inclusive, nós temos a segunda final estadual de atletismo, vai ser no Ibirapuera, né? Em que a gente está conseguindo atrair e pré-selecionar um número grande de jovens do interior do estado. E também, não esquecendo a rede particular, nós temos agregados como um desses 3 grandes eventos esportivos do desporto escolar, os Jogos Escolares do Estado. Esse sim, ele é destinado à rede pública particular, à rede pública municipal e federal, quando é o caso das antigas escolas técnicas do governo federal, né? A própria ETEC também, as ETECs vão participar desse ano aqui, em 2012, aliás, em 2013, desculpa, da nossa Olimpíada Escolar. Então esses 3 eventos, que são, no primeiro momento, separados, eles se juntam no final para que haja uma seletiva nacional desses jovens que vão participar das Olimpíadas Escolares Brasileiras. Inclusive essas modalidades que foram agregadas, essas modalidades olímpicas, né, a gente sabe que elas estão alinhadas com o que o COB e o Ministério do Esporte solicita, né? Acho que esse alinhamento é muito importante para que a gente seja realmente um país olímpico. E um país olímpico não é ficar restrito a 2, 3 modalidades, né? Essa questão de quantitativo de medalhas, na minha opinião, é uma baboseira, né? Ela não mostra efetivamente o potencial olímpico de um país, né? Porque o valor que é dado a uma medalha no atletismo, numa prova de 100 metros, que dura 10 segundos, 9 segundos quebrados, né? É o mesmo valor que é dado à modalidade que tem o maior número de participantes, talvez seja o futebol, né? Com 11 jogando e mais 7 inscritos, né? Então, se o Brasil não aconteceu isso numa Olimpíada, mas se ele fosse ouro numa Olimpíada no futebol, as 18 medalhas ganhas, elas têm o mesmo valor de uma prova de 100 metros rasos, eu falei em tempo, né? Então, até hoje, a imprensa ainda não conseguiu, os órgãos responsáveis pelo desporto não conseguiram chegar numa valorização diferenciada dessa classificação. E isso, às vezes, até a gente ouve e lê, né, grandes discursos, inflamados ou não, dizendo que o país fracassou, não fracassou, quanto custa uma medalha, né? Eu acho que a grande importância de tudo isso é você ter um garoto, né, quando nós estamos falando de esporte escolar, que ele tem uma formação cultural, uma formação esportiva, uma formação fisiológica boa, né? Os resultados que eu falei que vão para o desporto de alto rendimento são consequências, né? Esses resultados vão aparecer naturalmente e às vezes eu acho assim, uma perda de tempo a gente ficar discutindo quantas medalhas, quanto custou uma medalha, né? Se os investimentos foram por isso. Nassif falou uma coisa que é uma realidade. A gente vê as confederações, as federações bem organizadas, que têm uma plataforma moderna de gestão, que tem um trabalho mais sério, em que os seus dirigentes não são tão corruptos, né? Ou não são tão envolvidos no não emprego correto do dinheiro, inclusive do dinheiro público, né? A gente vê que eles obtêm sucesso. Então a gente vê o judô, a gente vê o voleibol, né? Essas modalidades tradicionais que sempre representam bem o Brasil nessas competições de alto rendimento, né?
Mas a gestão realmente é muito importante, né? Ela é fundamental para que haja esse sucesso. Luiz, eu queria só para entender um pouquinho melhor o mundo, esse ecossistema aí dos esportes. Nós estamos falando aí em confederações, estamos falando em federações, estamos falando em clubes, estamos falando em Ministério dos Esportes, Secretarias de Esportes, estamos falando em rede escolar, estamos falando dos clubes sociais também que tem esse papel. Esse mundo amplo aí, diversificado, tem formas de coordenação e de integração entre esses diversos agentes ou não? Sim, existe, né? Eu até comentei que em 2010 foi realizada a Conferência Nacional do Esporte, né? Na sua terceira edição. E essa conferência ela começava desde do envolvimento municipal naquele município, como nós temos um município com 980 pessoas em São Paulo, né? Borá, Novo Mundo, né? São municípios muito pequenininhos. E lá deveria, ou foram feitas em vários desses municípios, conferências municipais, né? Envolvendo o segmento público, o segmento privado, né? E isso trabalhando em cima de 10 eixos temáticos que foram propostos. Esses eixos, coincidentemente, eles têm uma relação muito forte com aqueles 7 eixos que eu falei da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, né? Justamente buscando essa sintonia, né? E para que não haja essa dispersão e haja um envolvimento, haja uma clareza. É claro que hoje em dia nós temos assim a Corregedoria, inclusive do Estado de São Paulo, está fazendo um trabalho, acho, muito bom em cima das 5.500 entidades não governamentais, né, que se posicionam a prestar, a apoiar o esporte, a fazer trabalhos em parceria, né. Quando eu falo que ela está fazendo um trabalho muito bom, ela tem ido em loco, né. Hoje em dia essas entidades têm que ter uma certificação para participar e receber recursos públicos. E na prática a gente vê que muitas dessas entidades são restritas a um celular, né? A pessoa não tem sede, né? A entidade não tem sede, a pessoa não tem capital, ela não tem expertise, ela não tem estrutura técnica para tocar um evento, mas às vezes ela consegue formatar um projeto que aparentemente ele é muito bom. Só que na prática, hoje em dia ela não consegue ou não está conseguindo mais recrutar esses recursos para executar isso aí, né? É o que nós chamamos dos picaretas, né, de plantão, né? Isso tem muito, né? Como o Estado tem essa proposição e não consegue ter esse braço estrutural, operacional, essas entidades são, em tese, muito bem-vindas, desde que sejam sérias, desde que tenham uma estruturação mínima, né, para desenvolver esses projetos. E nós temos, assim, excelentes exemplos, né, de entidades sérias, entidades que fazem trabalhos brilhantes, que tem a questão filantrópica, a questão até religiosa agregada ao esporte, né. E nós temos aí inúmeros exemplos muito bons, né. Um dos projetos que nós aprovamos ontem mesmo é um projeto de Araçatuba, de uma entidade chamada Sai da Toca. O nome até é meio estranho, mas é uma entidade que tem uma estrutura muito boa, né. Eles fizeram um trabalho de 1 ano, e eles fizeram uma captação, e pela primeira vez, eu estou há 10 anos na secretaria, pela primeira vez eu vi um projeto que sobrou quase 50% dos recursos destinados. Eles fizeram uma economia justamente por uma boa gestão, isso que deveria ser uma marca constante, né, e não eu estar aqui enaltecendo, mas é uma raridade hoje. E eles conseguiram prorrogar por mais 6 meses um trabalho numa região de Araçatuba extremamente pobre e conseguiram agregar todos os segmentos que convivem, inclusive os públicos, naquela região, desde a Polícia Militar, o Ministério Público, o Juiz da Infância, o Conselho Tutelar, a diretoria da escola pública, numa região que era um lixão, né? Uma favela que se tornou num lixão, ao redor de um lixão, e que mostrou que quando você
tem bons propósitos, né, e tem uma entidade estruturada em que você contrata corretamente bons profissionais, você investe o recurso de uma forma séria, bem administrada, né, você consegue sucesso, né? Então, a sua pergunta, né, Nassif, é se é essa coordenação. Então, existem esses filtros, é claro que com o passar dos anos, né, entre erros e acertos, a gente vai filtrando quais são essas entidades que têm essa capacidade, que têm esse pendor, essa qualidade em desenvolver os projetos. Na relação entre municípios, eu diria assim que o Estado hoje, até por essa característica dos jogos regionais, jogos abertos, jogos de idoso, jogos da juventude, né, ele tem, até mesmo tem uma outra competição que eu não mencionei aqui, que é da época do Petri e do Eli Coimbra, né, que são o Dente de Leite, que até hoje nós já estamos... Existe aí o Jogos da Mugiana? Não? Da Mugiana não, mas existe o Centro da Mugiana, que é o nosso Telecamp lá em Campinas, né, é o Centro Esportivo Recreativo, mas os Jogos da Mugiana não. Mas você é do interior? Eu fui vice-campeão de tênis de mesa dos Jogos da Mugiana. Olha, um talento que ficou perdido no tempo, né? Meu pai foi campeão de xadrez. Xadrez, bom. Há muitos anos, na década de 50. Então, mas por interior, a relação é muito boa, né? Fora esse calendário que é extenso, né? Tem eventos chamados Ginastrada, tem Copa de Basquete, Copa de Handebol, né? Olimpíada dos Idosos, São Carlos, agora. Esse ano que nós fomos para 12, né? Até no comecinho da nossa fala aqui a gente mencionou, né? Mas hoje em dia os idosos realmente é um nicho muito importante para o Estado, né? Para ter uma política pública efetiva, né? O JORI hoje tem 25 mil participantes, o JORI que é os Jogos Regionais do Idoso, né? E nós temos competições, né? Eu mencionei o desporto escolar, em termos de números, 350 mil escolares participando. Os Jogos Abertos, que é o evento top de alto rendimento, 15 mil participantes, esse ano está sendo essa semana em Bauru, né? Com 407 municípios participantes. Então é muito significativo para a gente, né? Os Jogos Regionais também, que juntando as 8 etapas, chega a 55 mil participantes, né? Então são competições que têm essa grandiosidade já há anos, né? Mas não nos satisfaz, né? Eu mencionei que realmente política pública você tem que entender todos, principalmente aqueles que mais precisam, né? Aqueles que não têm essa especificidade de alto rendimento. E essa interligação é boa, politicamente, inclusive abordando, né? Independente dos partidos, né? Eu fui trabalhar na Secretaria a convite do Las Grael em 2003, né? E era PFL naquela época. E o prefeito, se não me engano, era do PT, a secretária, acho que era Nádia Campeão, que agora foi eleita vice-prefeito, talvez seja até a titular do esporte, né, no município. Mas as relações esportivas, acho até pela característica do esporte, elas facilitam. Qualquer grande evento que tem na capital, a relação com o município sempre é muito boa e a gente partilha o investimento, já que as duas secretarias têm um orçamento diminuto, né? O esporte ainda, em que pese a gente ter a consciência dessa importância dele, até como agente transversal na educação e de uma importância maravilhosa, né? Ele ainda não tem, pelos diversos níveis de governo, uma valorização. Valoriza-se muito quando, após o evento, todo mundo quer abraçar o atleta vitorioso, né? Mas a gente vê que o orçamento, hoje, ele está na faixa de 0,1 a 0,5% do orçamento de um município, de um estado, de um governo federal, né? O governo federal hoje até está com um percentual maior, até talvez por nós estarmos vivenciando aí a década do esporte, né? Com esses mega eventos que estão acontecendo já nesse início de década e vai até 2009, nós temos muita coisa para acontecer, né? Mas a relação com o governo federal também é bem interessante, né? E boa, eu diria muito positiva. Bom,
Mas a gente vai abrir para as perguntas também. Quem tiver perguntas, só peço que levante a mão para a gente poder encaminhar o microfone. Bom dia, do Espaço Publiquense. E a minha pergunta, a gente, assim como você falou aqui, os esportes, os projetos têm crescido, né? Isso é muito bom, as pessoas se preocupam em fazer melhores projetos, mais projetos aprovados, mas, operacionalmente falando, a gente tem uma dificuldade muito grande na estrutura da secretaria para receber esses projetos, para diagnosticá-los e dar um feedback para o público interessado. E esse um mês é um espaço muito curto de tempo. Eu gostaria de perguntar se existe, que projeto de gestão existe na aplicação dos recursos na própria secretaria para aumentar esse corpo técnico. A gente sente essa deficiência atuando como secretaria. Eu diria que apesar da minha secretaria ter até um dos segmentos é a juventude, né? Tem uma coordenadoria da juventude que ela tem poucas ações no geral, até porque como a secretaria sempre teve o esporte como carro-chefe, as áreas que vieram e se agregaram, como o turismo, né? Que hoje novamente saiu e ficou uma secretaria apartada, né? Mas apesar dela ter esse nome de esporte, lazer e juventude, ela tem um corpo técnico velho, né? Isso tem um lado bom, lado da experiência, lado da vivência, lado do conhecimento, né? Um técnico esportivo com 35, 40 anos de efetivo exercício, né? Mas tem um lado também assim das resistências, né? Eu percebo que culturalmente há uma resistência em mudanças. Eu mencionei o Lars Grael em 2003, e quando ele veio com uma proposta de reformular, de não ficar em que pese o valor dos jogos regionais, dos jogos de idoso, dos jogos abertos, mas que a secretaria fizesse ou tivesse outras áreas de atuação, né? E ele criou o esporte social, né? O Navega São Paulo, que são projetos mais de inclusão social, em que você quer atender aquelas crianças com baixa renda e de forma, ainda mais nos esportes náuticos, dificilmente eles teriam acesso, né? E foi o caso do Navega São Paulo. Então houve essa mudança a partir do Lars, né? Os secretários subsequentes foram dando continuidade a esses projetos, talvez não de uma forma tão intensa como a gente gostaria, mas continuaram, né? Agora, além dessa questão orçamentária, o volume de recursos humanos nosso hoje ele é muito pequeno. Nós temos um quadro na secretaria fixado em torno de 900 funcionários, né, para o estado todo. E nós temos 183 endereços no estado, né. A nossa estrutura, nós temos 14, é um nome que se usa há muitos anos, né, chama Delegacia de Esportes, né, são 14, nas 14 principais cidades. E nessas 14 você tem mais 52 inspetorias, que são cidades de médio porte, em que você executa principalmente o desporto escolar nas fases locais e regionais, né? Então, na prática, o nosso efetivo hoje ele está distribuído por todo o estado. Na sede aqui na Praça Antônio Prado, nós temos em torno de 200 funcionários, né? E aí você tem muita gente da área administrativa também. Quando surgiram esses projetos, aconteceu um fenômeno, né, que você tem uma secretaria envelhecida em recursos humanos, e o que acontece? Os caras vão se aposentando, vão morrendo, né, vão, enfim, buscando outras alternativas, ficam doentes, né, e nós não tivemos o completamento desse pessoal. Em contrapartida, as questões sociais chamam para que a gente crie novos mecanismos, novas políticas, novas proposições, né? Novas ações. E aí eu falei do Bolsa Talento Esportivo, da Lei de Incentivo ao Esporte, né? Isso demanda mais gente, né? E a gente acaba tendo realmente dificuldades. Esse ano mesmo a Lei Paulista, você pode ver que o Pinheiros, que é um dos melhores clubes do país, se não for o melhor, né?
e que tem uma relação muito boa com a Secretaria também, né? Vocês perceberam que foi aberto só em setembro, né? Justamente porque nós tivemos que fazer uma reestruturação, capacitar novas pessoas, novos profissionais, né? Alguns com um perfil diferente, não concursados diretamente, né? E conseguimos montar uma equipe. Se um mês nós conseguimos ter 787 projetos inscritos, né? E nós não temos esse volume de recursos para atender. Se esses projetos fossem todos aprovados, nós não conseguiríamos atender, né? Existe uma procura muito grande, felizmente, né, um aspecto positivo de interesse, de necessidade, de busca de evoluir o esporte, né? Mas faltam recursos, né? E o nosso corpo também, o nosso corpo técnico não conseguirá analisar um volume maior do que esse. Então o período realmente é curto. O que nós vimos muito é assim, né? Nós procuramos fazer as inscrições de uma forma muito transparente, em que entra lá, pega o seu protocolo, numerado, visível, aberto a todos, quem chegou depois senta e aguarda a sua vez. E nós tivemos nos 30 dias uma procura muito grande, né? Em que pese alguns escritórios chegarem com 20, 30 projetos, né? Representando prefeituras, representando entidades, né? Alguns técnicos, eles detêm alguns conhecimentos, técnicos que eu digo externos da Secretaria, né? E virou um mercado de trabalho, né? De formatação, de formulação de projetos, né? Tem o seu aspecto positivo, que já tem uma padronização, sabe pelas normas específicas o que é exigido, né? E eles cumprem isso aí. Agora, realmente, nós temos nossos limites, né? Então, eu concordo com você que ainda não estamos no nível adequado para recepcionar, atender e essa demanda toda que nos procura. Bom dia, Luiz. Eu sou o Carlos Alberto Dias. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu tenho uma dúvida. Você falou em Bolsa Talento. A gente está vendo uma demanda muito grande desses processos do Ministério da Educação, tipo o ProUni, esse grande de 5 milhões e meio, como que é essas demandas por vagas esperadas, né? Então é o seguinte, a exemplo das universidades americanas, será que a sua secretaria tem uma visão em termos de repassar bolsas de estudo, em termos técnicos, em termos de faculdade, para esses atletas que porventura viessem se excedessem? Eu percebo assim, na sociedade hoje, né, as prefeituras e mesmo os clubes, eles também eles não ficam assim aguardando só a mão do Estado, né? A gente percebe claramente que há muita articulação local, seja qual for o município, e a grande massa dos atletas hoje tem suas bolsas de estudo universitárias, inclusive, né? É quase que assim, ó, você para treinar no Pinheiros vai dar um jeito, ele consegue essa bolsa pelos parceiros que tem, pelos patrocinadores. Não é do Estado, isso é dos particulares que fazem mais essa promoção. Não, estou falando em clubes, né? Eu gostaria depois de... Não, tudo bem. Então a gente percebe que isso já existe, né? O Bolsa Talento, um dos objetivos esse recurso pode ser usado como pagamento de escola, né? Mas principalmente para material esportivo, né? Que o próprio atleta, material de uso pessoal que ele vai usar na sua modalidade, né? Tratamento dentário, alimentação, melhoria na sua alimentação, o transporte, né? Mas a gente percebe que geralmente os atletas que nessa fase do desporto de rendimento, eles normalmente já têm uma ajuda local, seja da prefeitura, seja do clube, seja da entidade, né? Que é complementada ou é ampliada com esse Bolsa Talento. Uma coisa também que é uma realidade e vem
ao encontro da pergunta da representante do Pinheiros, né? O número também de pleiteantes à Bolsa é imenso, é uma coisa assim, de repente a gente recebe lá pretendentes com 50 anos, com 55, que ele é campeão master de judô, né? Na concepção da lei não está equivocado ele solicitar, mas o propósito principal da lei é incentivar o jovem atleta, né? Com todo respeito ao desempenho do atleta master, né? E a grandiosidade do que representa aquele título, mas a gente sabe que o número de atletas é menor, a representatividade é menor, enfim, foge um pouquinho do objetivo da legislação. Eu não sei se eu respondi o que você perguntou. Meu nome é Marilena, eu já trabalhei na Secretaria Municipal de Campinas há muitos anos. E eu confesso que agora é a minha ignorância com relação à formação do corpo docente nas escolas. Existe ainda escolas públicas, existe ainda o professor de educação física e como é considerado como matéria ou é só transversal? É matéria. Hoje nós temos concursados, o último número que eu tinha era 12.910, mais aqueles que são chamados para complementar essa grade, né? É uma luta. Eu confesso para a senhora que a educação, chega um educador, vamos chamar assim, do time filosófico, né? E ele quer inserir matérias conceituais e o foco muitas vezes é a educação física. Não tem grade para aquela matéria. O pessoal fala, tira a educação física e coloca, desculpe se tiver algum sociólogo aqui, coloca a sociologia, né? E assim, eu acho que a educação física ela tem resistido, né? O CREF, que é o Conselho Regional, tem feito um trabalho muito ativo para buscar essa permanência, essa consolidação da educação física no currículo escolar, mas ela é matéria curricular em todos os anos, tem esse volume de profissionais grande. Existem as turmas que nós chamamos de ACD, que são as turmas de treinamento, vamos dizer assim, na escola. Então, fora do horário escolar, normalmente existem essas turmas de treinamento. Uma prima que tem uma escola muito inovadora lá, ela aliou a aula de educação física ao ensino da congada também. Então hoje, quando tem as congadas de pós-caldas, a escola dela vai lá com educação física. Só falando em currículo e essa observação do Nassif, né, eu fiz uma análise do currículo da Secretaria de Educação, e a gente percebe assim que hoje nós temos que nos adequar a isso também. Os desportos convencionais de quadra, né, que são tradicionais, vôlei, basquete, futsal, enfim, handball, né, hoje eles têm uma grande concorrência com o skate, com o patins, com o street, né, street dance, né. Então esses conceitos também são a própria congada que ele mencionou. Existe muita gente que passa conceitos de capoeira, né? E às vezes, pelas características das escolas, elas conseguem desenvolver alguns conteúdos bem interessantes. Então, vem ao encontro daquela primeira colocação das escolas terem hoje um perfil menos ligado à prática e mais ao esporte como elemento cultural. A criança ter essa formação cultural de visualizar o esporte no todo, né? Meu nome é Leda, eu sou funcionária da Secretaria de Esportes de São Paulo, do Estado de São Paulo. Sou pedagoga, não sou da área de esportes, né? Mas tenho trabalhado com lazer. E o que me trouxe para cá, movida para estar participando desse debate, é a questão da discussão da gestão do esporte e, aliás, a gestão de projetos em geral, tanto na área de esporte como de lazer, que caminha junto nessa discussão. E nós também temos uma equipe muito diminuta, né, os técnicos vão se aposentando, eu estou para me aposentar. Somos parceiros em tudo. Somos parceiros, também. E acredito que a gente tem que avançar muito essa questão da diversidade que o senhor estava colocando agora há pouco, né, de aparecer, não ser o foco da educação física, o esporte tradicional. Eu acredito que talvez essa diversidade, essa diferença pode ser um passo legal, desculpa falar a gíria, né? Mas para até fomentar o esporte convencional, que você traz o jovem ou a criança de outra forma, com outros interesses, e aí fomentando a participação dos outros esportes. Mas a minha pergunta não é essa.
com a questão de pensar na gestão dos esportes, a gente tem bastante dificuldade no acompanhamento de projetos das nossas parcerias, né? E aí surge toda a questão da corregedoria. Eu gostaria que o senhor pudesse um pouco aprofundar um pouquinho como a corregedoria faz essa questão do acompanhamento dos projetos, da supervisão em cima das organizações não governamentais, desenhasse um pouquinho, aprofundasse um pouquinho o trabalho da corregedoria e os projetos. Você tocou num ponto assim que eu acho também, nós sentimos essa grande dificuldade, né? Você acompanhar projetos continuados principalmente. Quando o evento é pontual, uma corrida de um dia, o gestor técnico do convênio ele vai ao local, presencia, elabora seu relatório, fotografa, pega a relação de inscritos. Aquele evento está finalizado em termos de acompanhamento e controle, né? Mas, e aí a gente vê que tanto o Estado, talvez a Prefeitura, como você está mencionando, nós temos essas fragilidades que têm que ser melhoradas, né? Nós temos que criar alguns mecanismos de gestão que possam colaborar, que possam acompanhar, né? Pela nossa estrutura, nós temos os INSPEs, né, de regionais de esporte, eles vão aos locais, acompanham, mas não é o ideal, né? Hoje, num programa de inclusão social, o item mais caro é a alimentação. Quando você faz um projeto continuado de um ano, o que mais custa não é o profissional, não é o material esportivo, é a alimentação. E as entidades, assim, elas têm a obrigação de ter 100 participantes. O que acontece? Um exemplo, né, de má utilização do recurso. Eles compram gêneros alimentícios que têm assim, características perduráveis, né? Então, um suquinho concentrado, bolacha, que você não abriu, não vai usar, você pode repassar. Então, muitas vezes a gente vê que essas más entidades, elas acabam desviando recursos, principalmente na área da alimentação. E não é porque ela deixa de dar alimentação, é que a frequência é impossível num projeto social você ter 100 alunos todos os dias, né? Mas na sua previsão de plano de trabalho você tem que prever que eles irão todos os dias. E o recurso é repassado como se eles fossem todos os dias. O normal seria devolver esse dinheiro no final do convênio, mas isso não acontece. E aí que a gente começa a perceber, né, que há essa má utilização, né? Você, dia de chuva, feriado, enfim, faltou aluno, né? Acaba tendo essas dificuldades. Mas o controle e o acompanhamento é algo assim, importantíssimo, até para que nós, Estado e Prefeitura e Governo Federal, não sejamos constantemente alvos, né, de denúncias, como se nós fôssemos partícipes daquele desvio, né? Aí tem uma característica nos sistemas de controle aí, que você tem dificuldade até para... Tem dois episódios aí, um conhecido lá de Belo Horizonte, que professor universitário, ia participar de um concurso, recebeu uma passagem da casa, aí mudaram a data lá, ia dar muito trabalho, tinha uma promoção, e pegou comprando do bolso dele uma passagem, e foi, tentou devolver a passagem, não conseguiu, e passou a ser cobrado pelo fato de ele não prestar conta da passagem que ele não usou. E um outro caso que me impressionou muito foi em Santa Catarina, teve uma reunião do Tribunal de Contas, lá que uma professora, uma escola recebeu uma determinada verba para fazer um muro, uma quadra esportiva. E usou tão bem a verba, que sobrou dinheiro. Daí ela, além do muro que estava combinado, ela construiu uma quadra esportiva com a mesma verba. Passou a responder processo do tribunal. Ajuda objeto, né? A gente percebe, né? Hoje eu estou na área da chefia de gabinete da secretaria, então a parte administrativa passa na minha sala, né? No gabinete. E a gente percebe assim que como o Estado, né, como a máquina pública, ela cria mecanismos para controlar, para fiscalizar, e no final ela se torna refém, né? Às vezes você tem o recurso, você tem o cliente final, você tem o profissional, você tem o projeto, mas às vezes por um item econômico que não pode ser utilizado naquele momento, nesse caso da escola. O que aconteceu? O objeto era a construção de tal recurso.
pelos nossos mecanismos, ela deveria, sobrou 50 mil, ela tem que devolver. Ela falou, não, já que está aqui, construa a quadra em anexo ao muro, né? E atendeu uma demanda local, né? E realmente, mas por outro lado, não sei se a colega da prefeitura também sente isso, o Tribunal de Contas do Estado, né? A Corregedoria da Administração Pública, são órgãos que nos cobram incessantemente. A gente responde diariamente, até às vezes a gente fica nesse embaraço, né, de você ter que responder algumas questões realmente muito difíceis, né, que foram provocadas pelo mecanismo público. Desculpa, Mas eu só vou pedir, nós estamos com tempo nenhum. Queria falar ainda. corregedoria, ele não respondeu da corregedoria, o papel é só para fiscalizatório mesmo, igual o Tribunal de Contas? Ou ela entra com outro papel? A corregedoria, ela na estruturação, ela expede um certificado. Então, por exemplo, você tem uma entidade, seja pequena ou grande, você tem que solicitar essa certificação, para que você assine qualquer convênio com o Estado. Ela tem um corpo administrativo que vai ao local, eles checam todas as questões tributárias, fiscais da sua instituição e vai ao local também para ver se existe de fato, se ela está instalada. E isso brecou assim esse ano muita gente trambiqueira, vamos usar um termo popular, né? Isso para nós, a administração pública é muito bom. Você não vai repassar dinheiro e depois ter dor de cabeça lá na frente por não ter executado o objeto que foi solicitado. Obrigada. Bom, vamos para uma última questão. Eu tenho 67 anos, sou militante no esporte há 60 anos, fui campeã brasileira de atletismo pelo Esporte Clube Pinheiros e pela Universidade de São Paulo. E hoje eu só sigo a seleção de vôlei, as meninas do vôlei, estou sempre junto com elas. E fui educadora durante 40 anos, dando aula no esporte dentro do presidente Roosevelt. Então, a questão é a seguinte, de tudo que você falou, ultimamente, o que a gente vê, que são assim, todos esses incentivos que o Estado ou a Prefeitura dão, e nos jogos todos que você explanou, só que é o seguinte, eu, Hortência, nós somos fruto da escola pública, porque na época de Carvalho Pinto se fez vários tipos de institutos de educação e nós tínhamos piscina, nós tínhamos dentista, nós tínhamos inclusive o médico que ia direto. Está uma defasagem há 20 anos, inclusive com o PSDB, né, que deveria ser de educação, com todo mundo da educação que tem dentro do PSDB, o que a gente vê é a destruição das escolas estaduais. Então o que a gente vê hoje é só assim, patrocínio. Os atletas que eu fui amadora, eu não ganhava um tostão. Os atletas hoje são todos, parece lata de supermercado, né? Então a grande questão é o seguinte, nós podíamos fazer tudo e está agora, nesse momento com os grandes eventos, de se mudar essa política educacional entre a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Educação. Nós temos que investir nas escolas, porque você vai pegar atleta de ponta e vai levá-lo para o clube. O que nós temos hoje é totalmente diferenciado. Nós temos o particular fazendo talentos, indo atrás e tal. E a escola pública não tem dentista, não tem quadra, não tem nada. E nós temos que cobrar. Então, não adianta fazer todos esses tipos de eventos de idosos, isso e aquilo. O que nós temos que fazer é a formação básica. E tem que ocupar esse espaço agora. Senão a gente vai perder mais um tempo. É isso que eu gostaria de falar. Vamos levar demanda para o secretário de Educação. Não, tem que fazer isso, Nassi, que eu sou fruto disso tudo. Eu sei. Entendeu? Eu trabalhei no Roosevelt 40 anos, nós tínhamos, sabe o quê? A gente tinha assim, dentro de São Paulo, você tinha as regiões de escolas de Estado, você competia de Estado para Estado, não precisava ficar esperando coisa do particular. A gente tirava os grandes campeões de dentro das escolas. E depois investimos para os clubes. O atual campeão brasileiro escolar é uma escola estadual de Pungaí. Mas isso está faltando no estado de São Paulo, líder. Eu discordo um pouco da senhora, né? Eu também vivi essa época das escolas Você públicas. discorda em quê? Não, sabe, vamos só terminar, porque senão a gente vai... Se eu puder responder, a senhora vai guardar um minutinho, eu respondo, no que eu vou discordar. Né?
Nós vivemos uma época da escola pública em que o professor, nós tínhamos um número menor de professores, nós tínhamos uma população muito menor, nós tínhamos assim uma má estrutura das entidades privadas. Eu lembro na minha época de estudante de escola estadual. Hoje é maior. Sim, esse é o ponto. É maior, mas também existem demandas que nós não tínhamos na época, né? Nós não tínhamos uma população de 6 milhões de pessoas dia pegando metrô e CPTM, né? É difícil. O orçamento é duplicado. A gente E os recursos são maiores. Eu não estou procurando me desculpar, né? Eu estou tentando colocar como eu enxergo as coisas, né? Então o país evoluiu muito. Hoje as pessoas, né? Quando eu pego um trânsito, eu moro na Zona Leste, quando eu pego o trânsito na Radial Leste, eu falo, poxa, mas olha como é que está isso aqui, é caótico e tal, né? Aí você vê uma frota de 7 milhões de veículos. Mas por que tem 7 milhões de veículos? Porque todo mundo tem o sonho de ter o seu carro. E esse sonho é assim, é a questão da democracia. O governo, ele não tem mais condição estrutural de abrir uma outra Radial Leste, o custo seria altíssimo. Mas eu quero dizer para a senhora o seguinte, que hoje nós temos 5.300 escolas estaduais, nós temos 5.150.000 alunos, né? Isso tem um custo, tanto que 30% do orçamento é destinado à educação, né? O esporte ele não tem um percentual específico, obrigatório. Então o governo pode dar de 0,1 como é hoje a 3%. Os grandes cases de sucesso no esporte são municípios que destinaram muito recursos. São Caetano do Sul, no auge de São Caetano do Sul, que agora ele reviu alguns. São Caetano distribuiu 4,5% e ganhava tudo. Diferenciado sempre foi. Não, sabe o que? A gente tem um problema de tempo aqui, então não vamos. São Caetano sempre foi diferenciado. Então, eu agradeço a sua exposição aí. Nós vamos, infelizmente, interromper porque nós temos um problema de tempo aí, senão a gente vai estourar todo o tempo. Queria agradecer muito a sua apresentação aqui. Vamos partir para outra. Obrigado.